corpo, alma e espírito. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina referente a este assunto? De acordo com alguns grupos religiosos, eles ensinam de que a alma é o próprio corpo. Vejamos algumas dessas publicações. Que a alma é a união do corpo com fôlego de vida, conforme está no livro de Gênesis 2:7. Quando ambos se uniram na criação, o homem passou a ser alma e não passou a ter uma alma, assim conforme a referência de 1 Coríntios 15:45. Ou seja, almas são as próprias pessoas e não entidades imortais que saem do corpo e continuam conscientes após a morte, pois a alma é mortal, conforme tem as demais referências que assim é ensinado por um grupo religioso. Vejamos agora uma outra publicação também desses grupos religiosos aonde defendem de que a alma é o próprio corpo. Vamos ler somente a parte grifada. Assim, a alma é a criatura inteira, não algo dentro do corpo que sobrevive à morte. Então, nessas publicações, vejamos que existem grupos religiosos que defendem que a alma é o próprio corpo. Vamos ver então o que a Bíblia nos ensina referente a corpo, alma e espírito. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, está escrito da seguinte maneira: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja que nesse verso é claro em que Deus soprou nas narinas do homem, e assim lhe tornou alma vivente. O homem ele recebeu o fôlego de vida. Antes de mais nada, você sabia que Deus formou o homem do pó da terra e a prova científica da composição química do homem é a mesma da terra? Por isso que a palavra de Deus também nos ensina que o homem retornará ao pó. Vamos pensar um pouco. Deus soprou o fôlego de vida para tornar o homem uma alma vivente. Quando Deus fez a mulher, ele fez a mulher através da costela do homem e não soprou o fôlego de vida. Deus também criou os animais sem soprar o fôlego de vida. Portanto, nesse caso, o fôlego de vida não é a alma, porque o fôlego é algo material. Porém, a alma é algo imaterial. Entendendo o que é alma no hebraico? Alma no hebraico, nefesh, tem os seus significados, que é ego, vida, pessoa, coração. Já no grego, a alma, conhecido como psique, tem seus significados como vida natural do corpo, vida invisível do homem, homem inferior. Entendendo agora o que é espírito. Espírito no hebraico, ruah, tem seus significados como respiração, ar, força, vento e outros mais significados. Já no grego, o espírito, também conhecido como pneuma, tem seus significados como vento, respiração, invisível do homem, comunhão com Deus. Voltando para a Bíblia, vamos ver o que ela nos ensina. No livro de Isaías, no capítulo 26, verso 9, veja que nesse verso apresenta a palavra nefesh e ruah como sinônimos. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Veja que essa primeira parte que vai estar grifada. Com minha alma te desejei. Então, aí se encontra uma emoção. E, novamente, a outra parte que também vai estar grifada. E com o meu espírito que está dentro de mim, buscar-te. Então, o espírito já é a parte da comunhão, da ligação com Deus. Portanto, a alma está ligada a emoções,
como o espírito está ligado à comunhão com Deus. A Bíblia, em algumas partes, não faz distinção entre alma e espírito. Vamos ver na Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 1. Veja o que está escrito no verso 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Então veja que aí se encontra uma emoção. Versos 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja novamente que ocorre uma emoção, utilizando as palavras alma e a palavra espírito. Agora vamos ler algumas partes das Escrituras Sagradas, onde nos traz mais clareza sobre essa divisão de corpo, alma e espírito. Lemos no livro de São Mateus, capítulo 10, versos 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse verso ele dá uma indicação clara de que há uma divisão entre alma e corpo, contrariando de que o corpo é a própria alma. Os discípulos aprenderam essa lição. Sabiam que a morte não era o fim de tudo. Herodes poderia até ter degolado João Batista, mas jamais poderia extinguir a sua alma. Jesus não deixou dúvida quanto à imortalidade e sobrevivência da alma. Por isso, na parábola, disse que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico que vivia ostentando poderia até ter tirado a vida do mendigo, mas a alma deste não seria atingida. Uma das maiores provas dessa divisão entre alma e corpo está no livro de Lucas, capítulo 16, do versos 19 até o versos 31, aonde o Filho de Deus ele conta esta história, que para alguns também conhecido como parábolas, em que quando o rico, tanto o mendigo Lázaro, quando morre, eles vão cada um para um certo lugar. Então veja que ainda existia uma consciência, que era o que o Filho de Deus estava ensinando para nós, que realmente existe essa divisão, que não é o fim quando se morre, mas ainda existe uma continuidade após a morte. O apóstolo Paulo afirma que, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Livro de aos Filipenses, capítulo 1, do versos 21 ao 23. Melhor seria então, como Paulo disse, de continuar vivo e pregando o Evangelho. Paulo tinha a promessa do autor da vida, a sua alma não morrerá. Partir e estar com Cristo transmite uma ideia de trânsito sem interrupção. Ou seja, então, após a morte, ainda existiria uma continuidade aí. Essa interpretação se torna mais consistente quando consideramos Lucas 23, 43, 46 e Atos 7, 59. Então, nessa parte, Paulo realmente ele demonstra que após morte existe uma continuidade, agora de forma imaterial e não material. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versos 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que a palavra ela é muito clara em fazer a divisão de corpo, alma e espírito, como está sendo feito a partir desses versos. Com certeza o autor ele não iria escrever algo naquilo em que ele não acreditaria. Principalmente, cremos que todas as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina e nos revela que nós também somos compostos por corpo, alma e espírito. É no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da
alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Neste verso também colabora com a divisão da alma e do espírito, aonde a alma somos nós, o nosso sentimento, o nosso intelecto, e o espírito é a nossa vida. Sem espírito nós não vivemos, que é a ligação com Deus, a comunhão que nós temos com Deus. Em resumo, vamos concluir o que finalmente a Bíblia nos ensinou. A Bíblia nos ensinou que o corpo é a parte material, é o homem exterior, e de que a alma é a parte imaterial, são as nossas emoções, as nossas vontades, a nossa mente. E por fim, o espírito é a parte também material, e é através do espírito que nós temos a consciência e a comunhão com Deus. Esse é o nosso homem interior. Sendo homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, tem através dos sentidos o conhecimento do mundo. Portanto, o homem é formado por três partes: corpo, alma e espírito. Canal Sintonia Divina, ajude o nosso canal deixando o seu like.